Isto não quer dizer que Weber e Durkheim escreviam numa espécie de Olimpo, ignorando as lutas sociais. Pelo contrário, ambos foram ativos participantes das lutas do seu tempo. No caso de Durkheim, aliás, em franca contradição com os seus próprios preceitos. Durkheim interveio, por exemplo, quando da polêmica acerca da laicidade do ensino na França. Interveio contra a Igreja e suas pretensões. Nos debates do caso do Affaire Dreyfus, do caso Dreyfus, Durkheim teve intervenção aberta. Weber, quero lembrar que Weber estava lá, no Palácio de Versailles, negociando com a delegação alemã os termos da rendição. Atenção! Esses homens, todos os três, tiveram ativa intervenção sociopolítica, intervenção cívica. E tanto Weber quanto Durkheim pensaram em instrumentos de intervenção social. Tirem da cabeça, nos manuais de serviço social, eu não sei se ainda continua assim, porque eu já não leio mais manual de serviço social, mas nos manuais se ensinava que o positivismo, né, e Durkheim vem da tradição positivista, os positivistas pensam o mundo como um conjunto de coisas estanques. Aí é bom lembrar que o primeiro a falar em dinâmica social foi o tal de Comte. Como é que pensa a realidade em termos de coisas estanques? E depois ainda se prossegue, desvinculada de qualquer intenção de transformação prática do mundo. Isso é um absurdo. Quero lembrar para vocês que Comte escreveu uma versão de um decálogo, de um catecismo para os operários. E Durkheim pensou, através do conceito de ação social, a intervenção de profissionais da ação social. Ele não usou o termo, mas os primeiros assistentes sociais franceses eram claramente durkheimianos. O que distingue Marx não é o fato dele ter sido revolucionário, não é o fato dele ter pensado uma teoria a serviço da revolução. O que distingue Marx, e se eu chegar até as 5 ou 6 horas da tarde hoje, argumentando isso de maneira persuasiva com vocês, eu já me darei por satisfeito, é que a concepção teórico-metodológica de Marx é a expressão teórico-metodológica da condição de classe do proletariado revolucionário. Vamos já antecipar o que é a hipótese de trabalho que eu trago na manga e que eu ofereço a vocês como uma hipótese de trabalho, não mais do que isso, embora depois de 50 anos de dedicação a essa matéria, eu esteja convencido de que essa hipótese não é uma simples hipótese, eu a trago como uma convicção científica. A hipótese é a seguinte: todo grande pensador, todo pensador seminal, de sêmen, aquele pensador que lança as bases de uma concepção teórica, de uma tendência metodológica significativa. Todo grande pensador, sendo uma voz individual, resultado das suas experiências, da sua biografia, das suas aspirações, do seu horizonte cultural, apesar disso, ele vocaliza os interesses e as aspirações de um grupo, de um segmento ou de uma classe social. Não se trata aqui, notem, nessa perspectiva, de diminuir, de reduzir o papel das individualidades,
Mas trata-se de compreender essas individualidades como individualidades sociais. Marx não fala pela sua própria boca. Marx vocaliza os interesses, as aspirações daquela classe que pela primeira vez em 1848, na Revolução de 1848, começa a ter um protagonismo na cena sociopolítica. Marx expressa os interesses dessa classe. Durkheim é a expressão ideológica dos segmentos que fundaram e consolidaram a Terceira República Francesa, uma república laica e liberal conservadora. Weber é a expressão da intelectualidade alemã nacionalista na sequência imediata da unificação da Alemanha. E no processo em que a Alemanha começa, já como potência industrial, a disputar um espaço no mercado mundial. É um bocado engraçado, né? Eu sou capaz de apostar que vocês tiveram alguma introdução a Durkheim, estudaram algum texto de Durkheim, mas vocês não sabem nada sobre a Terceira República. Durkheim cai do céu, né? Nasceu lá nos Vosges, faz a École Normale Supérieure, né? Ele é um normaliano. Depois vai para Bordeaux, e depois, enfim, em 1902, chega triunfalmente a Paris. Qual é o chão das ideias desse homem? Qual é a seiva que nutre o seu pensamento? Se tiveram uma aproximação a Weber, certamente leram alguma coisa de Weber, espero que tenham lido. Muito bem. E o que foi o período guilhermino, que termina em 18? Quais foram para Weber as consequências da Conferência de Berlim em 1885? Vocês estudaram a Conferência de Berlim? Para resumir, a Conferência de Berlim foi convocada por Bismarck com as potências europeias da época. Abriram na mesa, não estou brincando não, em resumo foi assim, abriram na mesa um mapa da África. Claro que os africanos não foram convocados nem para participar. Eles disseram, como é que nós vamos dividir isso aqui? Porque a Alemanha não tinha império colonial. A França tinha, a Inglaterra tinha, os países ibéricos ainda tinham, a Holanda tinha, a Bélgica tinha, e os alemães, qual é a nossa parte? Aí, queridos, com régua e compasso, os caras dividiram a África. Claro, né, saíram da conferência, diplomaticamente firmaram os seus compromissos e ninguém cumpriu coisa nenhuma. O pedaço da Alemanha não foi para ela. Qual foi o caminho da Alemanha? Maiores informações em agosto de 1914. E é por isso que poucas pessoas dizem, Weber achou justa a guerra, defendeu a guerra. Lógico, a Alemanha era uma potência capitalista àquela altura. E onde é que ela ia buscar matéria-prima? Onde é que ela ia encontrar mercado para os seus produtos? Não foi na base do método compreensivo do Weber, foi na base dos canhões da Krupp. Então, como é que vocês estudaram esses caras assim? Em Marx vocês também leram alguma coisa? Onde é que entra a Revolução de 1848? Não entra. Se eu pedisse a vocês aqui, é claro que eu não vou fazer isso, hein? Que me dessem a sucessão das dinastias do Egito, vocês saberiam.
A cultura da China na época Ming, vocês conhecem. E se eu lhes pedisse 5 líderes da Revolução Francesa, vocês de cara iam dizer. Se eu pedisse um líder da Revolução de 1848, vocês iam olhar para mim e perguntar: a Revolução de 1848 é aquela aqui de Pernambuco, do Pedro Ivo? Quem não conhecer a Revolução de 1848 não vai conhecer a evolução das ciências sociais. Não vai sacar a dinâmica da constituição das ciências sociais. E a maioria das histórias que circulam por aí, das ciências sociais, não dizem uma linha sobre a Revolução de 1848. É engraçado, né? Eu estava em Paris, quando se comemorou o bicentenário da Revolução Francesa. Paris em festa, Mitterrand presidente. Aliás, engraçado, eu não sei como é que não pediram o impeachment do Mitterrand. Porque ele se elegeu com um programa, a frente de esquerda, traiu esse programa um ano depois, e ninguém pediu o impeachment dele por estelionato eleitoral. A França deve ser mais atrasada que o Brasil. Mas eu estava lá. E Paris estava em festa, né? 200 anos da Revolução Francesa. E havia um convidado que ocupou o palanque da comemoração do bicentenário. Como é que era o nome daquele cowboy de filmes C de Hollywood? Reagan, esse mesmo. Ele estava lá e saudou enfaticamente a Revolução Francesa. No mesmo momento em que financiava os terroristas, os assassinos contra a Nicarágua sandinista. Nenhuma contradição, senhores. Nenhuma. Aquela revolução de lá, que nos pôs no poder, aquilo é história. Vamos saudá-la. A revolução que estava em curso na América Central, que é contra nós, é um caso de polícia. Vamos liquidá-la. Sem conhecer 1848, vocês não vão entender nada, nem de Marx, e muito menos do processo de constituição das ciências sociais. Não é apenas um marco na história política. Ela é um divisor de águas na cultura do Ocidente. Marx, esse fulano aqui, ó, não fala sozinho. Que ele foi um trabalhador intelectual incansável, que ele foi um gênio, um pesquisador, tudo isso é verdade. Mas o que ele configurou teoricamente não brotou aqui da sua cuca, brotou do processo histórico real. É a expressão de um movimento social real, assim como é o pensamento de um Weber, o pensamento de um Durkheim. Eu agora vou abandonar Weber e Durkheim, porque o nosso objeto aqui é Marx. Mas eu gostaria de insistir em que essas hipóteses me parecem fecundas, não apenas para explicar a obra de Marx, mas também para explicar e compreender a obra dos dois outros grandes fundadores das ciências sociais, Marx e Durkheim e Weber. Alguém pôs isso aqui agora para mim? Mas que gentileza, eles me tratam bem aqui, viu? Mas é só aparência, e vocês vão ver que, segundo Marx, a aparência não revela integralmente a essência, não, hein? A gente não